Salmo 34, verso 10. Vamos ler juntos, irmãos, texto. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Amém. Senhor, Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a luz, Senhor, da nossa direção. O Senhor é o verbo de Deus, é a sabedoria que vem do alto. Age, Senhor Deus, e fala aos nossos corações, continua a nos edificar, como somos edificados, Senhor, por meio das orações e dos louvores. Agora pedimos humildemente que o Senhor continue a nos instruir por meio da Tua lei, por meio do Evangelho. Amém. Amém. Meus irmãos, esse é o Salmo de número 34, e esse é um salmo interessante na sua estrutura original. Dentro da nossa língua, da nossa tradução, nós não percebemos uma peculiaridade desse Salmo 34, mas o fato é que ele é um salmo acróstico, de modo que cada verso começa com uma das letras do alfabeto hebraico, exceto uma letrinha chamada Vav, não tem essa letra, então é um acróstico quase completo. E ele trata, a sua temática é muito interessante, nos nossos editores, eles colocaram assim: provai que o Senhor é bom. E aí tem um título que o situa dentro de um momento histórico, que diz aí, Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Interessante porque esse salmo, ele já é introduzido mostrando um contexto histórico no qual ele foi inspirado. O autor é Davi, como um dos principais autores dos salmos, e aqui mostra um episódio que vai ficar mais claro lá em 1 Samuel, no capítulo 21, especialmente no capítulo 21, versículo 10, onde Davi está fugindo de Saul, não é? Saul se levanta contra Davi e o persegue, e ele acaba fugindo das mãos de Saul, vai parar na Filistia. Quando ele chega lá, ele está no meio dos filisteus, um povo violento, e que sabia a procedência de Davi. Então ele está correndo um risco de vida ali, ou alguns dizem risco de morte, né? E aí ele é apresentado diante de um rei, Aques, e o que é que ele faz? Para não morrer, ele teve de se fingir de louco, amalucado. Inclusive o rei, quando fica furioso lá com os seus servos, diz assim: já não basta os loucos que a gente tem aqui, e nos vem mais um, aqui já tem louco demais. Então o fato é que Davi ele acaba, né, transparecendo ali, fingindo-se de louco, para não sofrer nas mãos dos filisteus, e após esse livramento, ele escreve esse salmo, certamente como um agradecimento ao Senhor, ações de graças, ele mostra a sua gratidão ao Senhor Deus, depois desse grande livramento. Então, só vou recortar esse versículo 10 desse salmo, que fala sobre o Deus que supre as nossas necessidades. É sobre isso que eu quero falar brevemente nessa noite. O Deus que supre as nossas necessidades. E se nós pensarmos quais são as nossas necessidades, são diversas. E ao mesmo tempo a gente pode acoplá-las em duas. Temos uma necessidade material, né? E temos uma necessidade espiritual. São as duas necessidades que o homem tem. E ambas são assistidas, são respondidas por Deus. Tanto aquilo que nós necessitamos, carecemos no nosso dia a dia, no nosso comer, no nosso vestir, na nossa segurança, e a nossa necessidade espiritual, que é suprida em Deus. Veja que isso faz parte do suprimento material, né? Passou o carro da pamonha aqui. Primeira coisa que eu quero ver com vocês é que o Senhor supre
às nossas necessidades. É curioso porque o salmista ele vai falar, e não é incomum ele tratar sobre leõezinhos, leões. Ele fala sobre leões. A gente está vendo o livro de Amós, né? Que ele chegou também a falar sobre leões, mas Davi parece que ele pode falar com mais propriedade sobre leões. No episódio do gigante Golias, ao se apresentar diante de Saul, Davi faz um relato assim espantoso, que ele diz assim: olha, eu já enfrentei um leão quando este tentou se apropriar de dos meus cordeirinhos. Eu me agarrei com esse leão e eu o matei. E ele vai falar que não somente o leão, mas também um urso. É claro que na nossa no nosso país não é tão comum a gente se deparar com leões ou com ursos por aí, mas para a linguagem, para o salmista, era algo que fazia parte da sua vivência. Então, os salmos são retratados a partir de uma perspectiva de mundo dos próprios escritores, dos próprios autores, né? Então, certamente isso fazia parte da sua do seu conhecimento, por ter visto um cara a cara, e não somente isso, mas ele também tem enfrentado um leão. E aqui ele vai falar de um leãozinho. E eu pesquisando um pouco, olha, veja bem, o leão ele é considerado o maior predador africano vivo. Podemos considerá-los como os predadores ou um dos mais perigosos, mais autossuficientes. A gente os conhece como o rei da selva, né? O leão como o rei da selva, e não é à toa. O tratar dele com seus filhotes se dá da seguinte maneira: as mães leoas costumam esconder seus filhotes entre colinas e grandes buracos nas rochas, enquanto caçam e mudam constantemente de esconderijo. As fêmeas caçam e cuidam dos filhotes, enquanto os machos protegem um bando, que tem pelo menos uns 15 leões. A maioria sendo leoas, pelo menos 11 ou 12 daquele bando são leoas, e a minoria de leões. Os filhotes recém-nascidos são indefesos como qualquer outro mamífero, e eles são cegos também, totalmente dependentes. Eles são amamentados por cerca de 6 a 12 meses. E esse período está relacionado também com a disponibilidade de presas. Os filhotes podem mamar em qualquer fêmea que esteja em lactação. Veja, não é só, né, aquela que geriu, mas qualquer uma que esteja nesse estado, nesse período de lactação, os leõezinhos eles podem mamar. E o que nos mostra que eles têm eles podem ter as suas necessidades bem supridas, porque, veja bem, eles são leõezinhos, obviamente, filhos daqueles que são os maiores predadores e aqueles que a gente pode dizer que toca terror na selva, porque eles têm um alimento e eles adquirem esse alimento assim sem maiores dificuldades. Na época de Davi, esses felinos não estavam em extinção como hoje, e é verdade. Mas isso nos faz acreditar que naquela época havia muitos leões, muita comida, várias leoas para amamentar os filhotes, mas ainda assim é uma hipótese. É como se o salmista tivesse, ainda que os leõezinhos morram de fome, ele colocando como o animal assim mais difícil de passar por esse tipo de escassez. Então ele coloca já no extremo, para que ele possa colocar qual o seu ponto aqui. Por isso que ele diz: os leãozinhos sofrem necessidade, até eles passam fome, como se ele dissesse isso, até os leãozinhos passam fome, mesmo tendo tanto cuidado, eles ainda podem padecer. Mesmo sendo cuidados por um grupo de leões, os filhotes corriam esse risco de ficar sem alimento. O grupo mais poderoso do reino selvagem poderia ficar sem ter o que comer. Diante disso, alguns podem pensar: nossa, se até mesmo esses vorazes predadores podem ficar sem alimento, a gente também pode. A gente pode pensar dessa maneira.
Se até eles ficam sem alimento, eu não sou tão apto quanto um leão, eu não sou tão forte, talvez eu não tenha, se a gente pensar aqui no darwinismo social, que é uma teoria que diz assim, é a lei da sobrevivência, é o mais forte que se sobrepõe. Então você talvez olhe, pela minha idade, eu não tenho mais idade de mercado de trabalho, ou pela sua fragilidade, alguém que está galgando aí um lugar na universidade, diz assim, diante de tanta concorrência, diz, né, a gente se sente fragilizado e tão pequeno, e a gente pode dizer, pensar dessa forma, se até o leãozinho, tendo um pai como um leão, obviamente, ele passa necessidade, eu estou perdido. Mas eis que há um leão, o leão da tribo de Judá, o nosso Senhor. Lembram quando ele chamou os discípulos ansiosos pela vida? E ele diz assim, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Olha as aves do céu. Ele não está dizendo nem olha os leões. Ele está colocando um bichinho mais frágil. E que a gente fica pensando, como é que esse bichinho consegue esse alimento? Como é que ele consegue esse suprimento? Ele diz, olha as aves dos céus. Mas não olhem só para as aves dos céus. Olhe mais para cima. É o Senhor que envia esse alimento. Em outras palavras, para a gente deixar a coisa bem regionalizada aqui, bem IPC, Lolita. Quem é Lolita? Um cãozinho, uma cadela, que apareceu aqui na igreja e que ficava aqui na rua padecendo, né? E aí, os vizinhos que são da nossa igreja, né? A igreja começou a se compadecer. Lolita agora tem casa, tem comida. E eu acho que os cachorrinhos de rua, quando passam, ficam morrendo de inveja de Lolita. Que ela está cada vez mais bonita, mais forte, e ainda faz a recepção dos irmãos na igreja quando termina o culto. E em período natalino, a casinha que ela ganhou ainda fica enfeitada. Cheia de pisca-pisca. Nosso Deus, não comparando-nos com os caninos, mas nós somos e temos recebido um cuidado todo especial da parte de Deus. E nós precisamos pensar nisso. Se o Deus que cuida das aves dos céus, se o Deus que cuida da sua criação, através da sua providência, Ele também cuidará de nós. Ainda que outros possam, se alguns dizem assim, eita, se até os leõezinhos eles passam fome, eu estou perdido. Essa palavra do Senhor para nós. Ou então, outros podem incorrer justamente nessa questão, como eu disse há pouco, do darwinismo social, na prática. Diz assim, olha, se tudo é concorrência, se a lei é do mais forte, a concorrência do mercado, necessidade de qualificação, então vamos nos ater a isso. Vamos nos tornar leões. Vamos nos tornar predadores também. Se afinal de contas nós estamos dentro dessa sociedade, estamos incluídos nesse jogo, vamos nos tornar um leão também. Então vamos tratar o próximo assim, na lei da concorrência mesmo. E eu não estou falando com isso que nós não devemos nos qualificar, a gente não deva ser responsável, a gente não deve se preparar, não é isso. Mas tratar a coisa como se fosse dependendo somente da nossa própria força. Curioso isso. Esses dias eu estava numa reunião da escola, entre alguns pais. Uma mãe disse que estava cronometrando o tempo que a filha estava respondendo às suas questões da escola. Detalhe, a menina é da turma de Heitor, é do primeiro ano fundamental. E ela dizia, é porque é isso que ela vai enfrentar no Enem. Veja, a criança tem 6 anos, 7 anos. Talvez a gente se espante de fato, mas será que nós não fazemos isso também na prática?
em pequenas coisas. E veja, o que é isso senão a gente entrar nesse darwinismo social? É pela força, é pela qualificação, e é só isso, é eu dependo, sou eu. Meus irmãos, a gente precisa descansar no precioso cuidado do Senhor. Precisamos descansar. Como é que isso ocorre na prática? Quando a gente para ver a reunião de oração, parar no meio de semana e vir para a igreja é uma declaração de fé. Porque na segunda você está lento. Na terça você já pega um ritmo a mais. E parece que na quarta-feira é o ápice da semana. Na escala você está todo vapor. A quinta já começa a olhar para a sexta e a sexta para o sábado. E aí vocês sabem onde vai parar. Mas na quarta é o auge da semana. E aí você breca tudo, você para tudo e vem para a reunião de oração. Essa é uma declaração eloquente de que nós confiamos no Senhor e é Ele que supre as nossas necessidades. Quando a gente para no domingo e a gente vem à igreja, a gente está dizendo também: Senhor, eu descanso no Teu cuidado. Ou quando eu paro no meio de semana e vou fazer o meu período de devocional, um momento mais exclusivo de oração, eu estou dizendo: Senhor, eu confio no Teu cuidado. Isso é viver pela fé. Isso é lembrar do que, para longe de uma vida somente regrada pelo meu próprio esforço e somente por essa impaciência ou por essa ansiedade pelo dia de amanhã, eu devia sentar do lado do salmista. O mesmo salmista que vai dizer: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Fui moço, já agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado. Já posso ter visto um justo passar por dificuldades, por aperto. E quem não passa por aperto? Às vezes por uma responsabilidade nossa, mas muitas vezes pela própria providência de Deus, que fecha a torneira. E que faz com que a gente espere que o suprimento venha de uma forma que a gente não esperava, uma forma extraordinária. Às vezes o suprimento vem de uma forma ordinária, que é o quê? Posso pensar, é do meu salário, é da minha pensão. Se a gente for pensar bem, tudo é extraordinário, né? Mas vem de forma ordinária ali. É o dia 30, enfim. É o fruto do meu salário. Pode vir de forma extraordinária. Nos acréscimos, quando o final do contrato vai chegando, viu, Gustavo? E o Senhor Deus, de maneira tão graciosa, vai mostrando o seu cuidado. Nesse aspecto, não seja um leão, mas uma ovelha. É diferente, né? Totalmente dependente, carente, necessitada do pastor. Devemos ser assim, como ovelhas, ovelhinhas, carentes do Senhor. Esse é o primeiro ponto. O Senhor supre as nossas necessidades. Em segundo lugar, o Senhor é a nossa maior necessidade. Tem uma canção popular que se chama Comida. E veja como ela fala das nossas fomes. Ela diz assim: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Ou seja, isso não reflete um pouco do que se vive na nossa cultura? Não é só isso. Eu quero mais. As minhas necessidades, os meus anseios são sempre crescentes, são sempre maiores. E também esses versos tratam sobre esses vários apetites do homem, mas não da principal fome. E é por causa dessa principal fome que a gente tenta suprir
de outras maneiras. É a fome de Deus. Enquanto a gente não é saciado por Deus, a gente busca se saciar, seja através de coisas lícitas que fazemos mau uso, como o dinheiro, como a própria comida, como a arte, mas são sempre formas da gente preencher, da gente saciar essa fome. Qual a nossa maior necessidade? Davi está dizendo: os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. E Davi está justamente mostrando uma necessidade que ela suplanta e que ela deve ter primazia sobre as outras necessidades. Buscar qualquer coisa para saciar nossa fome espiritual nesse mundo é padecer. É morrer de inanição na alma, mesmo estando com a barriga cheia. Não se engane, tem tanta gente que tem tudo isso, mas passa fome, padece espiritualmente. Padece. Não temos só necessidades carnais como os leõezinhos. Os animais irracionais não têm a mesma necessidade que nós temos. Deus pôs eternidade no coração do homem e não no coração dos bichos. Mas às vezes a gente vive como um bicho. Você já teve fome, mas não sabe bem de quê? Como é que isso funciona? Você abre a geladeira e diz: eu estou com fome. Aí você olha a geladeira, e não é que a geladeira esteja vazia. Quando vai chegando perto do final do mês, a geladeira vai ficando mais branca, né? Porque vai vendo só as grades, né? Eu estou dizendo no começo do mês. Alguém abre a geladeira, procura e tem o que comer, mas você diz, de alguma forma você diz: não tem o que comer aqui. Aí você vai no armário, tem comida lá, mas você diz: não é isso que eu quero. Aí você vai nas panelas, tira as tampas lá, tem até comida, mas você diz: não é isso. Não é isso que eu procuro. Não é isso que eu quero. Embora esteja com fome, você não quer aquelas coisas. Interessante, porque quando nós temos fome de Deus, nada pode saciar isso, senão o próprio Deus. Por meio da sua palavra, por meio da comunhão, por meio da oração. Uma coisa ruim, irmãos, que pode acontecer é que a gente pode voluntariamente sufocar a fome de Deus, enganar o estômago espiritual com qualquer besteirinha. Você já assistiu? Todo crente sente fome de Deus. Mas nem sempre a gente se aqueda, como Simone estava orando aqui nos nossos grupos, né? Nosso grupo de oração, lembrando da história de Maria e Marta, foi uma alusão a Maria e Marta, né? A gente precisa se aquedar, assim, à presença do Senhor. A gente tem fome, mas a gente vai para outras panelas, nem Marta. Ao invés de virmos para os pés do Senhor Jesus. Sua alma está clamando de fome, mas você logo se esquece e começa a preencher seu coração de coisas que só lhe deixam fraco, mais ainda. Sempre mais fraco. Precisamos nos alimentar. E hoje, a gente usa geralmente aquela imagem de fast food, comida rápida, como uma comida fútil, né? Mas perceba que, espiritualmente falando, hoje a gente tem um cardápio, um menu muito recheado, né? Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, da gente eita, eu quero ouvir uma pregação. Aí você fica procurando. Aí passa Spurgeon, aí passa Itiel, passa Pastor Flávio do canal IPC, aí depois a gente vai Mauro Master, Heber Campos, e você fica procurando e perdendo tempo e procurando. Meu amigo, se alimente, dê um play logo, escute, você vai ser edificado. Toda palavra de Deus é útil para a nossa edificação, para a nossa santificação. Nós somos exortados. O ponto é, aproveite esse tempo e mate sua fome, porque senão vai vir outra necessidade pontual e vai roubar aquele tempo. Está com vontade de ler a Bíblia? Não demole não. Vá para a palavra. A gente fica procurando um lugar, parece que todas as coisas têm que estar concorrendo para esse momento.
O tempo tem que parar, os meninos têm que parar de fazer barulho, a esposa tem que parar de chamar a gente para fazer coisas úteis, né? O tempo tem que parar. Não! É claro que a gente vai deixar as atividades, tudo tem seu tempo, né? Deus nos dá um calendário, tudo tem seu tempo. Mas o fato é que a gente fica protelando. Sabe o que é isso? É uma fome que a gente não quer ser saciado no momento. E a gente acaba se alimentando de outras coisas. E por isso muitos crentes estão tão fracos. Como é que com a mesa farta um indivíduo passa fome? Quando podemos pensar que muitas vezes em países perseguidos, onde não tem a palavra, é aquela porção, é aquele maná. Hoje a gente tem toda a palavra, livros de estudo, nós temos bíblias em várias linguagens, nós temos devocionais, nós temos tantos recursos. Às vezes num menu muito mais restrito em algumas realidades, mas é aquele versículo. Ronaldo Lidório fala de uma história, não vou recordar muito bem, mas numa das tribos que ele estava pregando o evangelho, não tinha a palavra de Deus ali, as pessoas não tinham acesso, e elas decoravam porções da Escritura Sagrada, e numa determinada ocasião veio uma senhora, uma pessoa, acho que era 3 dias de viagem, e ela decorou aqueles versículos para voltar para a sua aldeia para falar. E depois das tantas ela esqueceu de um dos versículos, foi isso, né? Creio que isso. E voltou para Ronaldo, está fazendo uma viagem de volta, e quando chega Ronaldo, o que foi que aconteceu? Ele disse, é para você me relembrar novamente essa palavra, que ela não pode se perder. É uma fome que nós precisamos ter. Precisamos parar e buscar o nosso Deus. Nós matamos a fome de Deus ou matamos a fome por Deus? Esse é o ponto. Para terminar, meus irmãos, queria falar de uma história breve de um homem de muita oração chamado George Miller. George Miller foi pastor da mesma igreja durante 4 décadas e tinha um trabalho social muito interessante voltado para órfãos, né? Tinha vários orfanatos na Inglaterra e ele, certa manhã, ele foi orar como fazia corriqueiramente com as crianças do orfanato, antes da refeição, só que não tinha comida naquela manhã. Não tinha nem pão, nem tinha leite. Mas ele disse, crianças, nós precisamos orar. E ele orou ao Senhor. Mesmo sem ter absolutamente nada. Para as crianças comerem naquela manhã. Quando ele termina de orar, alguém bate à porta. Quando esse alguém bate à porta, é um padeiro da vizinhança, e ele diz assim, Jorge, eu não sei porquê, mas eu senti muito inquietado, pensando que as crianças não teriam o que comer nessa manhã, no orfanato. E eu me levantei às 2 horas da manhã para preparar os pães. E eu os trouxe. E George Miller disse para as crianças, crianças, nós não somente temos pão, mas temos o privilégio de termos um pão fresquinho, quentinho. Logo em seguida, alguém chama na porta do orfanato, era o entregador de leite. Sua carroça tinha quebrado e ele precisava desocupar a carroça e trocar os pneus. E aquele leite ia ser estragado. E ele resolve doar aquele leite para aquelas crianças. Naquela manhã teve pão e teve leite. Isso nos ilustra muito bem esse ponto aqui. Que é, Deus supre as nossas necessidades. Deus supra as nossas necessidades. Mas isso também ilustra a nossa maior necessidade. Não é porque não tinha o que comer naquela manhã que Jorge deixou de buscar a Deus com as crianças. Nossa busca a Deus não está condicionada a ter ou não ter. Isso é uma questão de confiança, mas de entender que a nossa maior necessidade é a necessidade de Deus. Quanto àquilo que nós precisamos, quanto às nossas necessidades, repito,
sejamos como um cordeirinho, sejamos como ovelhas. Quanto à nossa busca por Deus, sejamos leões, vorazes, buscando ao Senhor. Fazendo a devocional como se fosse o último prato de comida da sua vida. Buscando ao Senhor. Isso nos lembra muito o que diz no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas é justamente isso. Eu não vou sentir falta de nada se eu tiver o meu Deus. Porque a partir do momento que eu alimentar a minha alma de Deus, eu estiver cheio do Senhor, buscar o reino de Deus, buscar a face do Senhor, eu vou confiar mais nele como Pai. É assim que funciona. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Amém, meus irmãos. Pastor Flávio.